Fala aí galera, sou eu, Elcio Maia, pastor Elcio Maia. Estou aqui fazendo o meu primeiro vídeo, um vídeo de autobiografia. Um vídeo que eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, quem eu era, quem eu fui, quem eu quero ser. Um vídeo para você me conhecer. É tão bom, né, quando a gente conhece uma pessoa verdadeiramente antes de a gente falar dela, né? Porque hoje em dia a gente vê mais pessoas julgando as pessoas do que as conhecendo. Eu acho que mais vale um bom amigo que você conhece do que um inimigo que você julga sem conhecer. Não é verdade? Então vamos lá. Bom, meu nome é Elcio da Silva Maia Neto. Minha data de nascimento é 27 de julho de 1989. Fica a dica para você me dar meu presente, né? O nome do meu pai é Romeu, Dr. Romeu, ele é advogado. O nome da minha mãe é Aline, ela é uma médica muito bem conceituada no norte, nordeste do Brasil, é uma anestesista. Meu pai também é um advogado, a OAB dele é uma OAB bem antiga. Tive muitos problemas familiares, muitos grandiosos. Sei que todo mundo tem problema, né? Mas eu tive muitos porque, coitado, meus pais me tiveram, né, por obra da juventude, com poucos conselhos, etc. Às vezes até conselho e pulam a cerca mesmo. Me tiveram com 19 anos de idade, ele ainda na faculdade, minha mãe ainda na faculdade. Então, meu Deus, eu me lembro, eu tenho vagos flashes assim de eu chorando, vendo minha mãe saindo de carro, sentindo aquele pensamento infantil, né, de abandono, porque ela tinha que estudar. Então, às vezes ela vinha em casa, só ficava ali um tempo comigo. Eu já acho que acredito que com uns 4, 5 anos eu ainda tenho essa memória. A minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, eu admiro muito a minha mãe por isso. Meu pai também, batalhador, rala muito, ambos, graças a Deus, têm uma situação financeira boa, né? Me deram tudo que eu precisei. Infelizmente eles não puderam dar muito amor, porque sempre eles foram muito focados, né, na vida deles, né? E eu tive, graças a Deus, eu tive uma boa família no geral, né? Eu tive maravilhosos tios, maravilhosas tias, eu tive uma avó, um avô, né? Avós no geral, avós e avós muito bons, maravilhosos. E eles puderam me dar o suporte quando meus pais eles estavam precisando construir, né? Construir o nosso futuro, construir a vida deles, construir, né? Construir a história para hoje eu estar onde eu estou. Então a gente não pode também culpar pai e mãe pelos nossos erros, porque na verdade eles fazem o que eles podem, eles pagam o preço que eles podem. Então eu admiro muito. Falar deles para mim hoje é me emocionar, porque meu pai e minha mãe são sensacionais, né? E eu tive uma infância pela ausência, por um pouco, né, de ter, eu não tenho, por exemplo, histórico de ter visto meus pais muito juntos, né? Porque que eu me lembro eles se separaram com 6 anos de idade, quando eu tinha 6 anos de idade, e eu não tenho uma história, por exemplo, uma coisa assim muito besta, né? Eu não tinha uma foto. Eu passei minha vida toda sem ter uma foto do papai e da mamãe juntos. Eu passei minha vida toda não tendo isso. E aí eu fui realizar esse sonho para te ver como pode prejudicar uma estrutura de um ser humano, pode ser prejudicada às vezes por pequenas coisas. Eu fui ter esse sonho no meu casamento só, em 2012. Ou seja, nasci em 89 e esperei para ter isso em 2012. É claro que deveria existir, né? Só que o tempo passa e ficam umas fotos com uns, outras fotos com outros. Enfim, eu não tinha essa foto. E eu quis ter essa foto e foi um dos maiores sonhos que eu vi ali, meu pai e minha mãe, né? Muito respeitosos. Minha mãe já era casada com outra pessoa, meu pai já casado com outra pessoa, com muito respeito, e também por honrar a mim, filho, né? Entraram juntos no meu casamento, foi uma realização de um sonho maravilhoso para mim. Mas, falando um pouquinho do Elcio, eu fui um menino sempre batalhador, eu sempre quis estudar muito, eu estudei nos melhores colégios daqui do Amazonas, de Manaus, no caso. Eu sempre fui muito Peralta, muito. A minha avó e minha mãe contam que eu não andei, eu engatinhei e eu corri. Teve até um episódio muito louco, né? Esse episódio eu lembro porque eu peguei uma surra. O shopping, o Amazonas Shopping, ele tem tipo uma parte de vidro assim no segundo andar, igual o shopping, eu acho que em todo lugar do Brasil. E aí eu via muito, meu avô gostava muito de Super-Homem. Na época que era aquele cara antigo que foi até que caiu de cavalo e machucou e tal, ficou paraplégico, enfim. E aí eu peguei e subi no banco, que tinha um banco encostado, sem noção, né? Um banco encostado, aí eu peguei, subi no banco e pulei. E aí um cara, um anjo de Deus, né, que senão eu não poderia estar aqui contando pra vocês, um anjo de Deus me segurou pelo cadastro. Eu tinha voado e caído lá embaixo.
E aí minha mãe veio meio desesperada, porque na verdade a gente estava dentro de uma loja que fica em frente a essa área, né? E ela saiu de lá desesperada, cadê meu filho, cadê meu filho? E quando me viu, aí o cara falou o que aconteceu, ela me deu uma surra na frente de todo mundo, né? Mas eu entendi, poxa, depois, né, claro, né, a gente entende, com o tempo a gente entende que foi o desespero de mãe ali, ia perder o filho e tal. Eu fui filho único por muito tempo, então, assim, eu não tenho o que reclamar no quesito, assim, de quando eu estava com meu pai, eu estava com meu pai, ele me dava atenção, estava ali comigo. Como eu falei, né, eles não tiveram muito isso, né? Minha família sempre foi muito rígida, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, assim, aquela parada do que a gente vê hoje, daquelas curas emocionais, na verdade, isso chegou agora, né? Chegou agora, depois de novas profissões, de as pessoas se importarem, né, com os problemas emocionais. Hoje eu sou um cara que eu lido muito com isso. Meu ministério é isso, é um ministério libertador, é um ministério de relacionamento, é um ministério, né, de salvar as emoções das pessoas, né? Então, assim, por conta desses vários problemas, dessas várias ausências, eu fui procurando, eu fui me espelhando em pessoas, né? Então eu me espelhava muito no meu avô, meu falecido avô, eu me espelhava muito nele, em dizer assim, pô, quero ser profissional que nem ele, quero ser honesto que nem ele, quero ser um cara que dura no casamento que nem ele. Meu avô morreu casado com a minha avó, eles fizeram mais do que bodas de ouro, parece que é bodas de diamante, eu acredito eu. E assim, foi, cara, foi sensacional. E eu olho pra ele e eu hoje visualizo ainda ele, entendeu? Esquecendo os erros, né? Porque, na verdade, se a gente for parar pra olhar erro, a gente vai achar erro em todo mundo, inclusive em mim e você que está assistindo esse vídeo, né? Vamos cair na real. A minha época de colégio foi um pouco conturbada, porque eu era um cara que respondia muito. Como eu tinha muitos problemas em casa, então eu respondia muito às pessoas. Eu estudei nos melhores colégios de Manaus, mas quando eu estudava nesses colégios eu sempre tive notas altas, porque o que acontece? A média do colégio era 7, a minha média em casa era 8. Então se eu não tirasse 8, ou seja, eu fui aprendendo, isso eu devo com muita gratidão ao meu ex-padrasto, e aí ele sempre me educou nisso, ele falou, olha, você tem que ser o melhor. E aí ele me ensinou que em casa, eu morava com minha mãe, né? Morava com meu pai sempre ia no colégio, pegava meu boletim e tudo. Não tem ausência nessa parte de estudo, né? À toa que eu me tornei um bom profissional. Mas aí o que acontecia? Minha mãe e meu padrasto faziam o quê? Mandavam eu estudar e a média no colégio era 7, em casa era 8. Se eu tirasse menos de 8, eu escolhia, ou eu apanhava, né? Eu era disciplinado, ou eu ficava sem videogame, que eu gostava demais, né? Hoje em dia ainda jogo um pouquinho aqui ou ali, mas muito raro, mas eu gostava muito, né? Então o videogame ele acabou sendo para mim uma recompensa. Então por isso que eu acabei gostando demais de jogar videogame e também uma fuga, né? Porque, na verdade, até os dias de hoje tá muito ruim isso. Já era na minha época, já era na minha adolescência, na minha infância, ainda mais agora. As pessoas, os jovens, eles estão trocando o futebol com os pais. Isso eu não vou deixar acontecer com meu filho, em nome de Jesus. Eles estão trocando os heróis que eram os pais por jogadores de futebol virtuais. Eles estão trocando as mães por bonecas, eles estão trocando as mães por novelas. Eles estão trocando, entendeu? Você não vê muito hoje, eu espero ver muito mais isso agora. Mas, graças a Deus, eu vejo isso na minha casa. Minha esposa é uma excelente mãe. Eu tenho feito de tudo para ser um bom pai, graças a Deus. Não tenho que reclamar de mim, nem tenho reclamações da minha esposa em relação a isso. Mas a verdade é que a gente tem que corrigir os erros. Não deixe os erros do teu pai, da tua mãe, te tirarem do caminho, te tirarem da rota do sucesso. Porque se você tiver paixão por isso, se você quiser ter sucesso na vida, a escolha é sua, não é do seu pai, não é da sua mãe. Então deixa a escolha deles de lado, escolhe o teu caminho, escolhe o caminho do teu sucesso. Foi isso que eu fiz. Eu escolhi ouvir as pessoas certas. Me ofereceram muitas vezes droga. Eu consegui vencer. Então eu não fui um cara drogado, graças a Deus. Então assim, minha vida, graças a Deus, foi uma vida de sucesso, foi uma vida, né, de muito plantio de amor, de muito plantio de gratidão, de muito plantio de alegrias e de tristezas, né? Porque eu também plantei tristeza. Ninguém tem uma vida de mar de rosas, né, gente? Então, assim, principalmente no colégio, eu tive muitos amigos e aí eu notei muito problema de classe social. Eu sempre fui amigo das pessoas mais humildes, apesar de, graças a Deus, a minha família sempre tem um poder aquisitivo, né, um poder financeiro, tinha grana mesmo, né? E aí
tipo assim, eu não era, graças a Deus, não era soberbo, sempre gostei de coisa boa, tá? Sempre gostei de coisa boa. Mas a maioria dos meus amigos eram amigos humildes, amigos com poucas finanças, né? Porque eu não sei, eu acho que é porque eu encontrava mais, eu acho que eu encontrava neles, até a Bíblia fala, né? Mais fácil um camelo passar por uma ponta de agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque realmente eu nunca gostei de soberba, eu acho que você gostar de coisa boa, você gostar de vestir uma boa roupa, de ter um bom carro, isso não é soberba. Mas você querer usar isso para passar por cima das outras pessoas, para mim, isso é soberba, né? Então eu via muito isso porque eu estudei em alguns colégios de Mauricinha, de Patricinha aqui em Manaus, né? E então eu gostava mais das pessoas mais tranquilas, mais de boa, que olhavam mais pro outro lado da vida, né? Pro lado mais amoroso, mais carinhoso, né? Tal. Também não fui hippie não, tá, gente? Então não fui hippie de querer fumar maconha e tal. Não, não foi esse eu. Apesar de ter gostado muito de cantores de reggae, gosto muito de reggae até hoje. Tive muito problema na escola, com agressividade, né? Por conta de... Eu vi muito conflito, né? Minha família sempre brigou muito, assim. Eles são muito sinceros, sabe? Hashtag sinceros. Pois é, essa é minha família. Então, o pau quebrava, qualquer coisa o pau quebrava, mas assim, a gente se amava do jeito que dava, né? E isso, pai de mãe, pai de pai, enfim, todo mundo, né? Sempre houve muita discórdia, né? Um espírito de discórdia muito grande que, graças a Deus, depois que Deus me deu maturidade, me deu sabedoria, eu consegui vencer muitos deles e até hoje tenho vencido, né? Hoje eu sou considerado pastor pela minha família, minha família me respeita como pastor, me respeita como advogado também, me respeita, sou advogado, tá, gente? E se quiser, eis-me aqui. Manda direct. E... Mas a verdade é que na escola, por conta desses muitos conflitos, por causa às vezes até dessa carência emocional, eu acabava que brigava muito, né? Eu brigava muito, eu malhei muito cedo porque eu sempre quis ser o melhor. Eu não tive ninguém para me bater, graças a Deus. Né? Eu não tive, tipo, aquele primo mais velho, aquele irmão mais velho, aquele primo mais velho que a gente bateu. Eu sempre fui o mais velho ou o mais forte. Né? Apesar de ter primos mais velhos, mas ninguém se criava comigo. Então eu sempre fui muito bom de peia. Né? Então eu gostava de uma brigazinha assim. Não procurava muito, por incrível que pareça, gente, para ter noção. Lutei, sou graduado em Muay Thai, sou graduado em Jiu-Jitsu, sou graduado em Judô, mas isso tudo por um esporte, não foi por agressividade, não foi porque eu queria ser agressivo, tá? Tanto que eu até hoje, apesar de já ter me envolvido em muitas, muitas brigas, mas assim, não tô dando uma de inocente aqui, mas a verdade é que isso sempre eu usei para me defender, defender as pessoas, já defendi pessoas na rua, né? Eu já defendi homens, eu acho uma vergonha um homem batendo uma mulher. Então eu já defendi mulheres na rua umas 3 ou 4 vezes, né? Então assim, já defendi pessoas que já vi um pai agredindo um filho e aí agredindo, né? Uma coisa é você corrigir, né? Eu já vi, então assim, eu usei essa minha luta, essa minha força que eu sempre tive desde pequeno, eu usei isso para defender pessoas, para fazer o bem, né? Diferente de pessoas que malham e tal, querem ficar marrento, tal, crescer e fazer mal para as pessoas, né? Esse nunca foi o meu coração sempre foi de ter amigos, de ter um coração bom, até porque eu sempre tive carência disso, né? De ter amigos, de ter pessoas por perto. Depois que eu fui crescendo, inclusive, no próprio colégio, aconteceram situações de eu ter amigos que eram comigo e do nada não serem mais, né? O dinheiro às vezes subiu a cabeça de alguns, outros simplesmente se debandaram, outros mudaram de cidade, né? Então, além da carência familiar, eu tive a carência fraternal, a carência de amigos, e a diferença minha, eu tenho para vocês saberem, tá, gente? Eu tenho um irmão, eu tenho um irmão e 2 irmãs, né? Um irmão e uma irmã, um casal por parte de mãe, e uma irmã por parte de pai, né? Me dou muito bem com eles, graças a Deus. Meu irmão se chama Miguel, ele é muito meu amigo, a gente se fala quase todo dia. Minha irmã também, Ana Carolina, e eu tenho minha outra irmãzinha que é a mais nova, chamada Stephanie Marie, né? Então são meus 3 irmãozinhos e todos muito mais novos que eu. Pra você ter noção, o meu irmão, a diferença minha e do meu irmão é 11 anos, né? Então assim, então até os meus 11 anos eu não tinha irmão, e quando eu tive era um bebê, então vamos assim dizer que eu só fui ter um relacionamento com meu irmão depois de bem mais velho, de quase adulto, né? Então, assim, sempre muito sozinho, sempre muito ter que fazer. Tinha uma coisa legal também que eu vou contar no testemunho mais à frente.
né? Mas tinha uma coisa muito legal que a minha mãe e meu padrasto, eles me mandavam, mesmo a gente tendo 2, 3 empregadas em casa, a gente morava numa casa muito grande, num bairro daqui da cidade, e a gente tinha muitos cachorros, sempre gostou de cachorro, eu gosto de cachorro. Elcio, por que não tem cachorro hoje? Porque eu optei não ter né, a minha esposa não gosta muito, né, já gostou, mas não gosta muito, e também filho, né? Bebê pequeno, eu andei vendo uns vídeos e tal, e cachorro vinha, enfim, mordia, nada contra, eu gosto. Inclusive, a minha cadela chamada Pepper, ela mora lá na casa dos apóstolos, né? Eu digo minha porque era minha, enfim, eu dei pro Davi. Na época ele se apegou muito a ela, eu falei, vou deixar com ele, né? Que ele vai ter muito mais tempo a dar para ela, né? Até porque não tenha cachorro para simplesmente dizer que tem, né? Porque isso aí é um vício emocional do ser humano. Você tem que ter cachorro para amar, para cuidar, né? Então eu gosto muito de cachorro, por isso que eu dei a minha cadela. Na verdade eu já dei 2 cadelas, dei uma para uma discípula um tempo atrás também, porque eu não podia cuidar, eu estava viajando muito com o Larissa. E aí eu falei, não, vou dar, porque com certeza ela vai amar e até hoje ama, cuida da cachorra, enfim. Né? Então, assim, gente, eu sou um cara simples, eu gosto de coisa boa, eu gosto de diversão, eu sou um pouco viciado, assim, em adrenalina, né? Então eu gosto, já pulei de parapente, fazia hipismo, sempre gostei muito de esporte, é, tentava em tudo ser o melhor, então na luta eu alcancei sempre os melhores resultados, né? Não alcancei tanto no hipismo, alcancei algumas vitórias, tal, alguns campeonatos, mas é um esporte que infelizmente, pelo menos no Amazonas, ele não é um esporte muito bem quisto, enfim, né? E apesar disso é um esporte muito caro, então assim a minha família nunca me apoiou em esporte. Né? Eu tenho uma imagem ruim, eu vou falar isso porque eu tenho que ser transparente aqui, né? Eu tava pegando faixa, eu lembro até qual era a faixa. Acho que eu tinha uns 9 anos de idade. Eu tava pegando a faixa cinza de judô. Aí quando eu peguei, que eu derrubei o cara assim, né? Que era no exame de faixa, mas estava tendo ao mesmo tempo, eu lembro que tava tendo, era numa quadra daqui de Manaus, tava tendo tipo um campeonato e aí o exame de faixa seguido desse campeonato. E aí eu derrubei o cara no Seoi. Seoi é um golpe de judô. Eu derrubei o cara. E aí quando eu olhei, eu busquei naquele golpe uma validação do meu pai. E meu pai tava lendo jornal. Né? Na hora, assim, eu chorei muito e tal. E aí ele veio querer me dar parabéns. Ele tinha uma mania de ficar me beijando, assim, igual como eu tenho hoje com o Samuel. E hoje em dia eu faço com meu filho, mas eu não gostava, não. Né? Então ele ficava me beijando, que ele era barbado. Ele ficava me beijando aqui, assim, bem meloso, meu pai. E hoje eu sou assim com meu filho, né? Entendo. Hoje em dia, que é isso, né? Eu gosto de estudar, eu gosto de ter a sabedoria na ponta da língua. Eu gosto de ter propriedade no que eu falo. E hoje, né, sou um grande estudioso da palavra de Deus, eu sou um grande dedicado, eu sou muito dedicado a tudo que eu ouço, não é à toa que você vai me ver a maioria dos cultos que eu tô digitando, porque eu pego uma palavra daquela e faço 3 ministrações. O Elcio, ele se resume em uma pessoa dedicada, uma pessoa focada. Meu sogro fala muito isso pra mim, quando eu foco numa coisa, meu irmão, como ele fala, o Elcio ele é resolvedor de problemas. Então, pra mim, o problema só é mais uma oportunidade de eu mostrar a minha capacidade. Né? Eu meti isso na minha cabeça, então eu sou capaz, eu posso, e não tem problema pra mim, porque se o problema não puder resolver, eu tenho um Deus que é solução pra tudo. Eu penso assim, tá? Eu sou um homem de fé, eu tenho muita fé que Deus provê as coisas, né? Eu não sou full time pastor hoje, eu tenho um trabalho secular, mas que qualquer hora ele pode ser descartado porque eu sou um homem do evangelho, eu sou um homem dedicado ao reino de Deus, eu sou um homem de ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, eu aprendi hoje, né, falando do Elcio de hoje, eu aprendi que Jesus estava muito certo quando falou, eu me santifico nas minhas ovelhas, então eu sou um cara que eu dou essa dica para os pastores e apóstolos também, porque vocês erram muito nisso, com todo respeito. Seja um amigo das suas ovelhas. Não quero, tem muito isso hoje em dia por causa de feridas na alma. Eu te entendo, eu passei por isso também. Não, com certeza não na quantidade, na intensidade que vocês passaram, enfim. Mas eu tô falando não só de pastores apóstolos, eu tô falando de pessoas normais como eu, de líderes, enfim. Não permita que um problema de um destrua um relacionamento com vários. Eu fiz dos meus discípulos meus amigos, né? A minha igreja é uma igreja em células, então a gente tem discípulos, né? A gente prega o evangelho e faz células, né? Como se fossem reuniões familiares, para você que não conhece, nosso método de evangelismo, nosso método de ganhar pessoas para Jesus. Mas o legal de tudo é que eu sou muito envolvido no reino hoje, sou um cara
dedicado. Então eu sempre acreditei que a gente tem que ter força para resolver os problemas, não para humilhar as pessoas. Gente, eu espero que vocês possam ter me conhecido. Eu não contei, eu acho que nem a metade, mas assim, eu não quero estender muito o vídeo, não quero tomar muita atenção, né? Eu não estou fazendo esse vídeo para você gostar ou não gostar, eu estou fazendo esse vídeo para você me conhecer, saber das minhas debilidades, saber do meu passado, do meu presente e por que eu me tornei quem eu sou hoje no meu futuro. Fica aqui a dica: ame sua mãe, ela é sua mãe. Ame seu pai, ele é seu pai. Muitas coisas que eles não puderam te dar é porque eles não tiveram. Então ame-os. Simplesmente ame-os. Porque eu tenho certeza que eles fizeram mais acertos do que erros. Então ame. Simplesmente ame sua família. Porque uma família estruturada, escute o que eu vou lhe falar, uma família estruturada muda o futuro de uma geração. Então eu me despeço, te abençoando, desejando muita, muita felicidade para você, desejando muita alegria, muito amor no coração, desejando paz. Vamos ser gente da paz, paz e amor, paz no espírito, paz na alma, paz no corpo, paz nas emoções, paz na mente. Não se esquece que a nossa mente é algo que eu tento ensinar muito para as pessoas hoje. A nossa mente é um jardim, cara. Nossa mente é um jardim. Você define se você planta rosas, você define se você planta espinhos, você define se você planta cactos, você define se você faz dela um deserto. É você que escolhe o que está dentro da sua mente. É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha conseguido me conhecer um pouquinho, conhecer o pastor Elcio, conhecer o Elcio, conhecer o advogado Elcio, conhecer o Elcio Neto, conhecer o Neto, como muitos me chamam, o pastor Neto, o pastor Elcio, enfim. Eu espero que você tenha gostado. É isso aí, galera. Valeu!